Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 12. Morrer como semente. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, te adorando como o único Deus. Somente o Senhor é Deus no céu e na terra. É em nome de Jesus que nos aproximamos do nosso Pai, buscando o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente, para que assimilemos a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus pedimos esta bênção e agradecemos. Amém, Senhor. Morrer como semente. O verso áureo: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Queridos, Jesus descreveu um grão de trigo morrendo e fez uma analogia fascinante dessa figura com nossa submissão à vontade divina. Primeiro, existe a queda do grão de trigo na terra. O grão que cai do talo do trigo não tem controle sobre onde e nem como ele vai cair no chão. Também não tem o controle sobre o solo que o circunda e o pressiona. Em segundo lugar, existe a espera. Uma vez no solo, o grão de trigo não sabe o que o futuro lhe reserva. Não pode imaginar o que acontecerá, pois é apenas um grão de trigo. Em terceiro lugar, existe a morte. O grão não pode se tornar um talo de trigo, a menos que desista da sua situação segura e confortável de grão. Deve morrer, isto é, deve abandonar o que sempre foi para que possa ser transformado de semente em uma planta frutífera. Se sabemos, queridos, que a vontade de Deus é a melhor para nós, por que temos tanta dificuldade em aceitar a vontade de Deus? Que exemplo de submissão Cristo nos deixou? Como podemos aplicar a analogia do grão de trigo à nossa vida? É morrendo que se nasce. Nós precisamos morrer para o nosso próprio eu, para vivermos para Cristo, para que Cristo viva em nós. Como disse Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Na parte de domingo, submissão para o serviço. Cristianismo é submissão à vontade de Deus. Cristianismo é se espelhar em Jesus Cristo. E a vida de Jesus Cristo nos é um exemplo de submissão à vontade do Pai. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus viveu uma vida aqui nesta terra de completa submissão à vontade do Pai. Isto é um exemplo para você e para mim. Submissão ao nosso Pai. Qual é a tua vontade para a minha vida, Pai? O que queres que eu faça, Pai? Esta deve ser a nossa pergunta. Vamos ler agora em Filipenses, abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 9. Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 9. Aqui nós lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Jesus? Esvaziando-se de si mesmo, para cumprir a vontade do Pai, para viver em submissão à vontade do Pai. Por isso, Paulo está dizendo aqui que haja em você e em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Não de independência, mas de total dependência do Pai Celestial. Agora o verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O Filho era Deus, o Filho de Deus pertence à divindade, é eterno tanto quanto o Pai, mas ele renunciou à forma divina para se tornar em forma humana,
para cumprir com a missão do Pai de resgatar a humanidade. Por isso diz aqui o verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele era igual a Deus. E agora o verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo. Esta palavra aniquilou-se pode ser entendida como despojou-se de si mesmo, voluntariamente, tomando a forma de servo. Ele não nasceu nesta terra para ser um rei aqui na terra, ele veio para ser um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele nasceu do ventre da Virgem Maria como um ser humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não teve um pai humano, mas ele nasceu na forma física de um homem, de um ser humano. Na dependência do Pai deveria ele viver, para exemplo nosso. E aqui diz o verso 8, e achado na forma de homem, ou seja, na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, Jesus Cristo é um exemplo de submissão, Jesus Cristo é um exemplo de obediência, obediência não condicional, uma obediência incondicional ao Pai. O que queres que eu faça? Queridos, aqui diz sendo obediente até a morte. E que morte? A morte de cruz. Pelo que, verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele foi humilhado, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, subiu ao céu e ele foi exaltado soberanamente. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E aqui diz o verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Supremamente exaltado no céu. E todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus Cristo. Tanto os salvos como também os perdidos. Lembre-se que lá no final dos 1000 anos, quando os ímpios ressuscitarem, Satanás e os ímpios todos vão cercar a Nova Jerusalém. Mas antes da destruição deles, eles vão reconhecer a bondade de Deus, a justiça de Deus. Por isso, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Por isso, haverá o cumprimento desta profecia, a profecia de Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto os salvos que estão dentro da Nova Jerusalém, como os perdidos que estão fora da Nova Jerusalém, todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Humilhado, mas também exaltado. Um exemplo de submissão. Exemplo meu, exemplo para você. A cultura contemporânea nos exorta a exigir e fazer valer os nossos direitos. Todos buscam seus próprios direitos. Contudo, como aconteceu com Jesus, a vontade de Deus pode nos pedir que abramos mão dos nossos direitos livremente, a fim de servir ao Pai de maneiras que terão um impacto eterno para o reino de Deus. Esse processo de renúncia pode ser difícil, desconfortável, criando as condições de um crisol. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, que nós lemos, vemos como Jesus fez isso. Paulo descreveu 3 passos que o Senhor Jesus deu ao se submeter à vontade do Pai. Logo no início, o apóstolo nos exortou de modo solene: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, Filipenses 2:5. Para estar em posição de nos salvar, Jesus decidiu se tornar homem, um de nós, sem perder a divindade, mas viveu aqui na terra sem usar os seus poderes divinos. Viveu na dependência do Pai, tal qual você e eu devemos viver, na dependência do nosso Pai, pedindo que o Espírito Santo habite em nós. Ele, Jesus, não veio como alguém grande e glorioso, mas como servo de outros seres humanos. Filipenses 2:7. Como servo, não teve uma vida longa e pacífica e foi obediente até a morte.
e morte de cruz. Filipenses 2:8. Em quais aspectos esse exemplo de Jesus é um modelo para você e para mim? Queridos, Jesus Cristo é o nosso modelo a ser imitado, copiado. Nós deveremos viver em plena submissão ao nosso Pai Celestial. Que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Eis-me aqui, que se cumpra em mim a tua vontade. Escreve na minha testa, santidade ao Senhor, o nome do meu Pai, o teu nome, Jesus. Queridos, nós deveremos nos espelhar em Jesus Cristo, porque Ele pousa diante de você como um modelo para ser copiado, assimilado e reproduzido. Submissão ao Pai, para cumprimento da missão que Ele tem para nós. Aleluia! Na parte de segunda-feira, morrer antes de conhecer. Muitos buscam conhecer a vontade de Deus. E você pode dizer, se eu soubesse a vontade do Senhor para a minha vida, sacrificaria tudo por Ele. Mas o que precisamos fazer para conhecer a vontade de Deus? Em Romanos capítulo 12, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Aqui Paulo está falando o que precisamos fazer para conhecer a vontade de Deus. Vamos ler. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em primeiro lugar, para conhecer a vontade de Deus, tem que haver em você e em mim a disposição, o desejo, a vontade de apresentar diante de Deus os nossos corpos como sacrifícios vivos. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos. Aqui no Novo Testamento, os sacrifícios são vivos, porque você e eu deveremos apresentar nossa vida em sacrifício vivo, para viver para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. Por isso diz aqui que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, é uma decisão racional que você faz de apresentar sua vida em sacrifício a Deus, para servir a Deus, para ser submisso a Deus. E no verso 2, e não vos conformeis com este mundo. Não conformismo, não submissão a Satanás, não conformismo aos padrões do mundo, aos costumes do mundo, às práticas, aos hábitos do mundo. Queridos, existe um sistema implantado no mundo para controlar as pessoas, mas nós não nos submetemos ao sistema do mundo. Nós estamos aqui como representantes do nosso Deus. Nós estamos aqui para sermos como Jesus. Por isso Paulo está dizendo aqui, não vos conformeis com este mundo. Não é para cruzar os braços, não é para se igualar à multidão, à maioria. Não, queridos, nós somos diferentes. Nós somos filhos e filhas de Deus vivendo neste mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que haver em você e em mim uma transformação constante, uma transformação diária, para que nos tornemos mais semelhantes ao padrão que temos, que é o padrão chamado Jesus Cristo, transformando-nos pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos descobrir qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus quando nos sacrificamos, quando nos submetemos, quando morremos para o nosso próprio eu. Então vamos experimentar, sim, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lendo Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, nós percebemos que Paulo escreveu que seremos capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em primeiro lugar,
se tivermos verdadeiro entendimento das misericórdias de Deus para conosco. Em segundo lugar, oferecendo-nos a nós mesmos como sacrifícios vivos a Deus. E em terceiro lugar, quando a nossa mente for renovada. Isso tem que ser diariamente. Nossa mente precisa ser renovada pelo Espírito Santo. Apenas a mente renovada pode, de fato, compreender a vontade de Deus. Mas essa renovação depende da nossa morte para o eu. Não era suficiente que Cristo sofresse por nós. Ele precisava morrer por nós. Nós também sofremos por Cristo, mas precisamos morrer por Cristo. O que é morrer por Cristo? É permitir que o nosso eu morra. Nossas vontades não santificadas morram, para que Cristo viva em nós. Crucificar o eu. Em cada coração existe um trono e em cada coração existe uma cruz. Para crucificar o eu e colocar Jesus no trono do nosso coração. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre as áreas para as quais você não está completamente morto. Quais áreas? Que coisas existem na sua vida que impedem que você esteja morto para o seu próprio eu? De quais coisas o Espírito Santo precisa que você desista para se tornar um sacrifício vivo para Deus? Quando áreas da nossa vida não estão totalmente mortas para o eu, Deus permite intencionalmente que os crisóis as tragam à nossa atenção. No entanto, o sofrimento não apenas nos ajuda a confrontar nosso pecado, mas nos dá a percepção de como Jesus se entregou por nós. Elizabeth Elliot escreveu: a entrega do anseio mais profundo do coração seja talvez o mais perto que chegamos do entendimento da cruz. Nossa experiência de crucificação, embora incomensuravelmente menor do que a do Salvador, nos dá a chance de conhecê-lo na comunhão dos seus sofrimentos. Em cada forma de nosso sofrimento, ele nos chama para essa comunhão. Sofrendo por Cristo, vivendo por Cristo, mas também sendo exaltados como Cristo foi exaltado. Cristo, o Filho de Deus, você e eu, também filhos e filhas de Deus. Ao lermos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, pensamos: do que você e eu precisamos abrir mão para nos tornarmos um sacrifício vivo? O que impede você se tornar um sacrifício vivo? Que hábitos, que costumes, que pecados acariciados, conscientes, você está mantendo, segurando na sua mão, que vem impedir você de ser um sacrifício vivo? Queridos, nossa submissão inteira ao nosso Pai. Precisamos morrer antes de conhecer, mas morrer como? Morrer para o nosso próprio eu. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz que Jesus diz, cada um tome a sua cruz, não é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus ele carregou, mas cada filho de Deus e filha de Deus tem uma cruz. A cruz para crucificar o eu. O meu eu precisa ser crucificado na cruz para que Jesus Cristo se assente no trono do meu coração e seja Senhor da minha vida. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Aleluia. Na parte de terça-feira, disposição para ouvir. Samuel, o menino Samuel, ele tinha disposição de ouvir Deus falando. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 10, abra sua Bíblia, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3 e o verso 10. Aqui nós lemos, 1 Samuel 3, 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa,
começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Queridos, Eli pecou contra Deus, pecou contra o Espírito Santo. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, também pecaram contra o Espírito Santo. Deus os abandonou. Deus escolheu um sacerdote segundo o coração de Deus. Você já ouviu aquela voz mansa e delicada do Espírito Santo e a ignorou? Consequentemente, tudo deu errado. E você pensou mais tarde: oh, não, por que não ouvi a voz do Espírito Santo? O primeiro livro de Samuel descreve a história de um homem e 2 filhos maus que não deram ouvidos ao Senhor. Descreve também a história de um menino que ouviu a voz do Senhor. Embora houvesse fortes evidências de Deus, aqueles que precisavam mudar seu comportamento não o fizeram. O primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e o verso 12 em diante. Aqui nós lemos: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Mas Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes do Deus Altíssimo, assim como seu pai Eli era sacerdote do Deus Altíssimo. Como é que a Bíblia diz aqui? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. É possível ser um pastor e ser filho de Belial? É possível, porque os filhos de Eli eram sacerdotes, como Eli era sacerdote, e são chamados de filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Queridos, tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A experiência de Eli está aqui na Bíblia, relatada para ser uma advertência para mim e para você. Os ungidos do Senhor, aqueles que são ungidos do Senhor, eles estão mais facilmente propensos a pecar contra o Espírito Santo, por causa da posição, porque eles trabalham com coisas santas. E quem trabalha com coisas santas, como os sacerdotes, como no caso hoje os pastores, os anciãos, eles precisam vigiar e orar, porque eles estão trabalhando com coisas sagradas. Eles precisam ter mãos santas. Eles estão ali, nós estamos aqui para representar Deus diante das pessoas. E isto não aconteceu na vida de Eli e dos seus filhos. 1 Samuel capítulo 2, verso 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Eles exploravam o povo de Deus. Eles eram mercenários. Aqui no verso 16, diz assim no finalzinho do verso 16: agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Eles tomavam por força a porção de carne que pertencia aos sacerdotes. Eles arrancavam na força. Queridos, assim como naquele tempo os sacerdotes Eli e também Ofni e Finéias eram mercenários, exploravam o povo, assim também hoje existem muitos pastores que exploram seus membros. Eles estão em busca do dinheiro. E aqui o verso 17 diz: era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor. O pecado de exploração da humanidade. O pecado de explorar, de extorquir os membros da igreja. Aqueles que estão ali para servir a Deus, para buscar a bênção de Deus, eles são muitas vezes explorados, extorquidos. Isto era um pecado grande aos olhos de Deus no passado,
E este é um pecado grande aos olhos de Deus hoje. Pense nisso. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E o sacerdote Eli, o pai de Ofni e Finéias, ele conhecia toda aquela situação de pecaminosidade em que viviam os filhos e ele nada fez. Por isso, aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 29, diz: Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim? Eli honrava mais aos filhos do que a Deus. Agora, eu e você, como pais, será que nós honramos mais aos nossos filhos do que a Deus? Será que nós respeitamos mais a vontade dos nossos filhos, os direitos dos nossos filhos, do que a vontade do nosso pai dentro da nossa casa? O que os nossos filhos fazem dentro do quarto? Que tipo de programa eles assistem? O que é que eles estão vendo na internet? Queridos, nós não poderemos dar total liberdade aos nossos filhos para fazerem o que bem entendem, porque nós vamos responder pelos nossos filhos diante de Deus, assim como Eli se perdeu por causa dos filhos. Eli, Ofni e Finéias, eles morreram no mesmo dia, perdidos, porque pecaram contra o Espírito Santo. Queridos, Deus quer que o pai e a mãe respondam diante de Deus pelos filhos. Os filhos que Deus nos deu são herança do Senhor. E nós não poderemos colocar os filhos acima de Deus. Por isso Deus diz aqui, 1 Samuel capítulo 2 e o verso 30, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. E Deus ainda profetizou aqui no verso 34, isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. O que Deus não falou para Eli é que ele também morreria no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. E agora o capítulo 3, verso 1. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E agora lemos 1 Samuel capítulo 3 e o verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Queridos, Deus quer falar com você. Deus quer se comunicar conosco. Os filhos de Eli tinham outros interesses em mente além da vontade de Deus. Embora Eli tenha falado com seus filhos depois de ter ouvido o que Deus queria, parece que ele não fez mais nada além do que somente falar com os filhos. Seus filhos, obviamente, não estavam prontos para submeter a vida à vontade divina. Que contraste com o jovem Samuel! O pregador Charles Stanley descreveu como é essencial cultivar a disposição para ouvir a voz de Deus e chamou isso de mudança para o neutro. Ele disse, o Espírito Santo não fala para transmitir informações, e sim para obter uma resposta. E ele sabe quando nossos interesses têm uma fatia tão grande da nossa atenção que é uma perda de tempo sugerir algo em contrário. Quando esse é o caso, ele, o Espírito Santo, geralmente fica em silêncio e espera que nos tornemos neutros, o suficiente para ouvir e finalmente obedecer. Estar neutro significa morrer para o nosso próprio eu e deixar que Deus nos fale. Eis-me aqui, qual é a tua vontade para a minha vida? O que muitas vezes o impede de ser neutro o suficiente para ouvir e finalmente obedecer a Deus? O que você precisa fazer em sua vida para cultivar a abertura à voz de Deus e a determinação para obedecer à sua orientação? Queridos, que haja em você e em mim a disposição do menino Samuel. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve.
Não cometa a loucura de colocar os filhos em primeiro lugar. Não cometa a loucura de querer agradar mais aos filhos do que a Deus, porque Eli e os filhos se perderam. Que exemplo precioso, que exemplo forte Deus nos deixou na Bíblia, principalmente para o tempo em que nós vivemos, em que os filhos são cheios de direitos. Parece que os filhos mandam nos pais e os pais estão obedecendo os filhos. Mas lembre-se, Deus colocou você, pai, você, mãe, no lugar de Deus dentro do lar. Os filhos devem se submeter aos pais, assim como também devem se submeter a Deus. Nós estamos dentro do lar, no lugar de Deus, para abençoar nossos filhos, mas também para repreendê-los e apelar ao coração deles para o arrependimento. Queridos, vamos salvar as nossas famílias. Deixemos que o Espírito Santo nos use, que o Espírito Santo seja derramado sobre você, pai, sobre você, mãe, e que você consagre seus filhos, sua casa, sua família a Deus cada manhã, através de um culto de louvor a Deus, cada noite, através de um culto de louvor a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça desse o lema da sua vida. Aleluia! Na parte de quarta-feira, autossuficiência. A Bíblia nos dá um exemplo de um homem ungido do Senhor. Pense bem, ele também, o rei Saul, era ungido do Senhor, mas ele também pecou contra o Espírito Santo. Queridos, por que a Bíblia dá exemplos de ungidos do Senhor que pecaram contra o Espírito Santo? Porque é mais fácil os ungidos do Senhor pecarem contra o Espírito Santo, porque a tolerância de Deus é menor para com os ungidos do Senhor, por causa da posição, por causa dos privilégios, por causa da unção do Espírito Santo. Por isso, queridos, não vamos nos espelhar em Eli, não vamos nos espelhar em Saul, mas vamos nos espelhar em Jesus Cristo, aquele que também foi ungido do Senhor, mas viveu uma vida de inteira submissão ao Pai. Saul, ele viveu uma vida de autossuficiência, fazendo o que bem entendia, fazendo a sua própria vontade, dizendo não para a vontade de Deus. Quando Deus o chamou para ser rei, ele se sentiu feliz, mas quando Deus pediu para que ele deixasse de ser rei, porque Deus agora estaria escolhendo um outro no lugar dele, ele não gostou, ele não abriu mão, ele rejeitou a vontade de Deus. Queridos, a autossuficiência é a autoconfiança. Mas para servir a Deus, nós não devemos desenvolver autoconfiança. Para servir a Deus, deveremos desenvolver a autodesconfiança. Se você tem que desconfiar de alguém, desconfie de si mesmo, porque o pior inimigo para a nossa salvação, o pior inimigo é o nosso eu. Ele é enganoso. Por isso, quando Eva pecou no jardim do Éden, não foi simplesmente porque duvidou da palavra de Deus. No cerne do problema estava sua crença de que tinha sabedoria suficiente para decidir por si mesma o que era bom e o que era certo. Eva confiou em si mesma. É esta autoconfiança que levou Eva ao pecado. É esta autoconfiança que levou Saul ao pecado. Nós precisamos desenvolver a autodesconfiança. Desconfie de si mesmo para poder confiar plenamente em Deus. Eva confiou em seu próprio julgamento. Quando confiamos em nosso próprio julgamento, em vez de confiar na palavra de Deus, nos abrimos a toda sorte de problemas. A história do rei Saul descreve os passos para a autossuficiência e a tragédia que se seguiu. Samuel havia ungido Saul como rei de Deus. E Deus deu instruções para o rei Saul, instruções específicas, mas Saul desobedeceu. Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, vamos ler a partir do verso 8.
E esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Saul esperou 7 dias pela chegada do profeta, mas Deus intencionalmente pediu para que Samuel esperasse um pouco mais, para provar Saul. E o verso 9 diz: então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. Queridos, Deus escolheu Saul e Deus rejeitou Saul. A história de Saul poderia ter sido diferente se ele cumprisse com a vontade de Deus. Queridos, Deus nos chama e Deus também nos rejeita. Deus nos chama para a salvação em Jesus Cristo, Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, Deus gera em nós uma natureza santa como a de Jesus através do Espírito Santo, mas Deus quer submissão à vontade dele. Deus quer obediência aos mandamentos dele. E muitos cristãos, à semelhança do rei Saul, são chamados, mas eles não obedecem a Deus. O problema está na obediência a Deus. 3 passos levaram Saul no caminho para a autossuficiência, para a autoconfiança, logo após ter sido feito rei. Embora nenhum deles tenha sido tão ruim, continham as sementes da tragédia, pois foram tomados de forma independente de Deus. Primeiro, Saul disse, ele estava vendo a dispersão das suas tropas e a ausência de Samuel. Ele estava sob pressão e avaliou com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Em segundo lugar, Saul mudou de vendo para eu disse. Ele declarou que os filisteus os conquistariam. O que Saul viu com seus próprios olhos moldou o que presumiu e disse sobre a situação. Em terceiro lugar, Saul mudou de eu disse para ofereci. Ele se sentiu compelido a oferecer sacrifício. O que Saul pensava moldava os seus sentimentos. Todos nós já fizemos isso. Confiamos em nossa própria visão humana, que nos leva a confiar em nosso próprio pensamento, que nos leva a crer em nossos próprios sentimentos. E então agimos de acordo com eles. Queridos, a experiência de Saul está como um exemplo e advertência para você e para mim. Em vez de confiarmos em nós mesmos, em nossos sentimentos, naquilo que vemos, naquilo que sentimos, nós deveremos confiar na palavra que saiu da boca de Deus. Mesmo que a palavra que saiu da boca de Deus seja algo que nos parece impossível, mas confiemos nela. Obediência, submissão a Deus. Se você precisa desconfiar de alguém, desconfie de si mesmo, mas confie plenamente em Deus. A história de Saul é uma história muito triste. Assim como Samuel sofria por Saul, porque Samuel estava torcendo pela salvação do rei Saul. E chegou um momento em que o próprio Deus disse para Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Deus disse no verso 1, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé,
o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel estava sofrendo pela perdição de Saul, mas Saul tomou uma decisão contrária a Deus e não voltou atrás, por orgulho, não se arrependeu, não confessou seu pecado. Saul seguiu o caminho do pecado, de mal para pior, até cair inteiramente nas mãos de Satanás, consultando a médium espírita, a pitonisa de Endor. Queridos, Saul se entregou ao espiritismo e terminou seus dias num suicídio. Saul suicidou. Queridos, este foi o fim do primeiro rei de Israel, ungido do Senhor. Pecou contra o Espírito Santo. Eli, Ofni e Finéias pecaram contra o Espírito Santo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, também ungidos do Senhor, pecaram contra o Espírito Santo. Veja só os exemplos que a Bíblia nos dá de pessoas que pecaram contra o Espírito Santo. Não é o ímpio, não é o incrédulo, mas são os ungidos do Senhor. Muito cuidado com o conhecimento que você tem de Deus. O que você faz com as bênçãos de Deus? O que você faz com o chamado de Deus? O que você faz com a unção de Deus sobre você? Nós somos cobrados por Deus para viver uma vida à altura e em conformidade com a luz que Ele nos deu. Luz comunicada é luz cobrada por Deus. É responsabilidade. Eu como pastor, você como líder de Deus, nós somos ungidos do Senhor. Nós precisamos ter as nossas mãos limpas, nossa consciência limpa diante de Deus. Submissão à vontade de Deus. Ore e peça: Senhor, que queres que eu faça? Eis-me aqui, que se cumpra em mim a tua vontade. Derrama sobre mim o teu Santo Espírito. Faze-me um instrumento santo nas tuas mãos. Usa-me para a glória do teu nome. Esta deve ser a nossa oração. Amém. Na parte de quinta-feira, substitutos. O que está substituindo Deus na sua vida? A que ou a quem você está adorando no lugar de Deus? A submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. Vou ler de novo. A submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. Longe de falar, eu tenho a força, eu sei o que é melhor para mim. Queridos, longe de pensar assim, nós deveremos desconfiar de nós mesmos. Também é possível confiar em substitutos de Deus. Algumas pessoas, quando se sentem deprimidas, compram algo que as faça felizes. Outras, quando se sentem inadequadas, buscam a fama. Algumas, quando têm dificuldades com o cônjuge, procuram outra pessoa para lhes dar intimidade e emoção. Pode ser que essas coisas aliviem a pressão, mas não resolvem necessariamente o problema. Veja 3 substitutos que podemos usar no lugar de Deus. Veja, primeiro, usar a lógica humana ou experiência passada quando precisamos de uma nova revelação divina. Não use a lógica humana, nem sempre dá certo. Aceite a vontade de Deus, obedeça a palavra que saiu da boca de Deus, mesmo que ela venha contrariando a lógica humana. Em segundo lugar, bloquear os problemas da nossa mente quando precisamos de soluções divinas. Não bloqueie os problemas na sua mente, mas busque a solução divina. Número 3, fugir da realidade e evitar Deus quando precisamos da comunhão com Ele para obter poder divino. Corra para Deus. Busque saber a vontade de Deus. Deixe que Deus revele quais são os planos dele para você. Zacarias nos ajuda a focalizar o que é importante quando somos tentados a usar substitutos. Depois de muitos anos longe, os exilados voltaram de Babilônia e começaram a reconstruir o templo em Jerusalém. Mas havia uma oposição incrível contra a reconstrução do templo.
Zacarias foi então a Zorobabel, líder da obra, com uma mensagem de encorajamento. E nós lemos isso em Zacarias, capítulo 4. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4. Vamos ver então o verso 6. Aqui nós lemos: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não são nossas estratégias, não são os nossos sistemas, não é o nosso jeitinho, mas tudo será possível pelo poder de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Queridos, o que Deus está falando através de Zacarias é que nós deveremos buscar o batismo do Espírito Santo na nossa vida e deixar que o Espírito Santo implante em nós a mente de Jesus Cristo, para que aprendamos a enfrentar a oposição sempre na dependência de Deus. Deus não evitou a oposição para a construção do templo, nem poupou Zorobabel do estresse de lidar com isso. O Senhor nem sempre nos protegerá da oposição, mas quando a oposição surgir, Deus pode usá-la como crisol, a fim de nos ensinar a depender dele. Queridos, a submissão à vontade de Deus ocorre quando morremos para os nossos desejos. Isso abre o caminho para o serviço para os outros. Não podemos viver para Deus sem nos tornar um sacrifício e sem viver abertos à voz divina. Para submeter nossa vontade à vontade do Pai, devemos ver os perigos de confiar em nós mesmos e em substitutos da palavra e do poder de Deus. Não confie em substitutos, não confie em si mesmo. Neste livro Parábolas de Jesus, no livro Parábolas de Jesus, na página 155, eu quero ler para vocês o que Deus escreveu através da sua serva, na página 155 do livro Parábolas de Jesus. Aqui diz: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. O perigo da autossuficiência. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. Nossa única segurança, para você e para mim, está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo Jesus. E ainda neste livrinho Caminho a Cristo, na página 121, Caminho a Cristo, página 121, nós lemos assim: necessitamos cultivar a humildade e desconfiar de nós mesmos. Vamos desenvolver a humildade e vamos desenvolver também a desconfiança de nós mesmos. Queridos, todos os que querem se tornar obreiros, instrumentos nas mãos de Deus, precisam aprender a primeira lição. E qual é a primeira lição? A desconfiança de si mesmos. Aprendamos a confiar plenamente em Deus. Submissão completa à vontade de Deus. Vamos deixar que o nosso eu morra. Morra o nosso eu. Que ele seja crucificado na cruz que existe no nosso coração, para que Cristo seja entronizado no trono que existe em nosso coração. Um trono e uma cruz. Deixe Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida, morrendo para que ele viva em nós. Como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus viva em sua vida, meu irmão. Jesus Cristo seja o Senhor, meu e seu, para a honra e glória de Deus. Deixo com vocês esta mensagem, deixo com vocês a bênção do meu Jesus e a paz que só Ele pode dar. Amém.